Santa Escritura, busca teu mestre dia a dia, busca aprender a doce história, que bênçãos ela te anuncia. Vai indaga o rei ordena, pede ao Senhor a salvação. Bate hoje a porta em graça plena, ali terás real perdão. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Você está no canal Busque a Escritura, um canal feito para pessoas sinceras e que querem conhecer a verdade para o tempo que estamos vivendo, meus queridos. E olha, a coisa não está brincadeira não, hein? A coisa não está brincadeira não. Estamos em 2021, estamos aí em março de 2021, né? O negócio está estreito, viu, meus queridos? Tá? Vamos preparar para a volta de Jesus, tá? E vocês vão notar que agora não vamos vamos entrar no aspecto escatológico propriamente dito, que até então estudamos o aspecto histórico. Hoje ainda nós vamos dar alguma pincelada no aspecto também histórico, mas já entrando já é uma introdução do aspecto escatológico da profecia do livro do Apocalipse. E agora é que vamos entrar propriamente dito nas questões relativas ao nosso tempo agora e daquilo que virá no futuro. Ok? Então, pegue o seu caderninho, pegue a sua caneta ou seu lápis e anote as passagens. E principalmente pegue a sua Bíblia para que você possa, comigo, e principalmente com a pessoa do Espírito Santo, aprendermos juntos esta maravilhosa palavra que é o livro do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo para nós. Ok? Então nós já, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Vocês percebem que eu deixei um pouco aqui meu óculos baixo aqui, porque agora eu troquei o equipamento, e aí se eu colocar o óculos aqui, ó como vai ficar. Tá vendo? Vai ficar esquisito, entendeu? Então não há necessidade. Eu olho para vocês aí, olho no olho, e depois eu olho aqui para poder ler a Bíblia Sagrada, ok? Vamos lá, meus queridos. Abram suas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 12. Lembrando que estamos estudando o livro capítulo por capítulo e versículo por versículo dessa maravilhosa palavra. A palavra de Deus. Vamos mais? Capítulo 12. O tema que nós iremos estudar é a mulher e o dragão. Vamos lá. Hoje eu vou fazer um pouco diferente com vocês. Eu vou ler todinho, capítulo 12, e depois nós vamos descerrar, né? Vamos pesquisar, analisar, refletir profundamente no que Deus está dizendo para nós nessa linda e maravilhoso capítulo, no capítulo 12, tá bom? Vamos lá. Capítulo 12, versículo 1, diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher
fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram sua vida até a morte. Pelo que, alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Amém? Então, meus queridos, fizemos a primeira leitura desse maravilhoso capítulo 12 do livro de Apocalipse. E aqui é nos retratado uma cena que tem a ver com o grande conflito entre o bem e o mal. Nós vamos perceber aqui, de uma forma bem contundente, esse grande conflito. Aqui já não é nos apresentado uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. E também é nos apresentado também um dragão vermelho. E agora nós precisamos entender o que isso significa. Será que aqui é uma linguagem literal? Será que essa mulher é a Virgem Maria, segundo alguns intérpretes da Igreja Romana? Quem seria esta mulher vestida do sol? Será que a Virgem Maria aguentaria se vestir do sol? Será que ela conseguiria, com seus 2 pés... Será que ela é tão grande assim que com seus 2 pés ela consegue ficar fincada em cima da lua? A lua é tão pequenininha? Será que a Virgem Maria aguentaria aí uma coroa de 12 estrelas? Estrelas mesmo? Obviamente, meus queridos, que estamos tratando de uma linguagem simbólica. E precisamos agora entender, à luz da própria palavra de Deus, e também da história, o que isso significa para nós, e também para a história do povo de Deus nessa terra. Esse grande conflito que está intenso e cada vez mais se intensificando. Vamos agora estudar, ponto a ponto, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso. Tá ok? No versículo 1, é dito assim: e viu-se um grande sinal no céu. Um sinal no céu. Quem é esse sinal? É uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Então, João viu em visão uma mulher mesmo, vestida de sol. E aquilo que ele viu em visão, ele relatou. Obviamente que a João não foi dado a interpretação do mesmo. Para isto é necessário que nós lancemos mão da própria palavra de Deus para entendermos
O que significa esse símbolo dessa mulher? Primeiramente, abra suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus, ele agora lançando uma sentença sobre aquela serpente, que obviamente estava foi um instrumento usado por Satanás para enganar a mulher. E Deus lançou aqui a primeira profecia com respeito ao grande conflito entre o povo de Deus e também o arqui-inimigo das almas. Lançou essa sentença que haveria uma hostilidade da mulher, o seu descendente, que já em miúdos, e já vou destacar para vocês que é a pessoa de Jesus Cristo, através da linhagem da mulher Eva, através daquele povo que sairia dali, viria o Salvador, o Redentor do mundo. Principalmente da linhagem de Sete. Mas ao mesmo tempo também haveria os descendentes da serpente, que veio através de Caim. Povo de Deus de um lado, e daquela linhagem através de Sete veio o descendente, que é Cristo, e também ali os descendentes daquele que foi, humanamente falando, o rebelde, o homicida, o primeiro homicida da terra, Caim, que se deixou levar pelas artimanhas de Satanás, que não se arrependeu dos seus pecados, que quis oferecer a Deus aquilo que ele queria oferecer, não que Deus estipulava na palavra, e ao ponto de matar o seu irmão, dali veio os descendentes de Caim, que é a linhagem, os descendentes da serpente. E aqui é nos dito, já nessa primeira profecia, claramente, dessa mulher vestida de sol. Mas quem é essa mulher? Abram suas Bíblias em 2 aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, que diz assim: Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Então Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele deixa claro para a igreja em Corinto que eles são comparados a uma mulher virgem se preparando para receber o seu marido, Jesus Cristo. Vamos a uma outra passagem? Livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 22 até o 27, que diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então Paulo, agora se dirigindo também aos Efésios, deixa claro, principalmente um conselho pastoral às famílias. Ele destaca a importância da mulher e também como ela deve se comportar perante o seu marido, e também da forma como o marido deve se comportar com a sua
esposa, e deixa claro que a mulher ela é um símbolo da igreja e o marido é um símbolo de Cristo. Então, em profecia, simbolicamente, mulher significa igreja. Tá ok? E a última passagem, Isaías 54, livro de Isaías, capítulo 54, versículo 5. Marquem aí, olha o que está escrito. Porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos, é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Então, como nós, meus queridos, estamos tratando de profecia e de simbolismo, precisamos que a própria Bíblia dê para nós o significado de tais símbolos, como nós temos aqui praticado desde o começo dessa série de estudos bíblicos. Então, mulher aqui representa a igreja. Mas olha só, diz que essa mulher estava vestida do sol. O que significa o sol na palavra de Deus? Em forma simbólica. O que significa isso? Abram suas Bíblias no livro de Salmos 84, versículo 11, que está escrito assim: porque o Senhor Deus é um sol. Na versão Almeida e atualizada diz é sol, né? Mas na corrigida diz: porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Meus queridos, aqueles que dizem, aqui nós aprendemos outra lição juntamente com esse estudo, que é aqueles que dizem que o ministério da graça começou somente no Novo Testamento, né? A lei era no Antigo Testamento e a graça somente no Novo Testamento. Aqui a Bíblia está nos mostrando no Antigo Testamento claramente a questão da graça. A graça sempre esteve presente. A própria profecia dada lá a Eva, os seus descendentes, ali já era a profecia com respeito à graça suprema na pessoa de Jesus Cristo. A palavra de Deus é graça. Entende? Malaquias, capítulo 4. Livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Está escrito assim: mas, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Aqui, o próprio profeta Malaquias deixando claro para aquelas pessoas que foram salvas que o sol da justiça nascerá para eles. E já lemos lá também, lá em Salmos, claramente falando que Deus é como um sol, é como luz, que ilumina, que dá graça. Vê ali a questão sol e graça relacionada. Abram suas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 8. João 8, versículo 12. Olha só o que Jesus diz. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em Mateus 5,14, não precisamos ler para a gente ganhar tempo, lá está dizendo, Jesus deixa claro assim: vós sois a luz do mundo. Ele dizendo para todos os discípulos que estavam ouvindo a palavra de Deus. Aqueles discípulos eram quem? Era a igreja. Então, voltando lá ao capítulo 12, nós aprendemos claramente que a mulher é a igreja de Deus revestida da justiça de Cristo, da graça de Cristo. Uma igreja gloriosa, uma igreja abençoada por Deus. Mas diz mais, que esta mulher estava vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés. O que seria essa lua debaixo dos pés? Abram suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 9. Livro de Hebreus,
capítulo 9, versículo 8 em diante. Versículo 8 até o 12. Olha só o que significa a lua. Dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, ou seja, o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Todos nós sabemos, meus queridos, que a lua não tem luz própria. A lua, ela reflete a luz do sol. O sol que reflete na lua que dá aquela claridade. O luzeiro, né? Como diz lá em Gênesis, o luzeiro menor. E esta mulher, vestida do sol, ou seja, vestida da justiça de Cristo, é a mesma que está fundamentada. Percebemos que ela está com os pés sobre a lua, fundamentada sobre o Antigo Testamento. A igreja primitiva, ela usava o Antigo Testamento como a palavra de Deus, como nós usamos o Antigo e o Novo hoje. Ela ainda usava somente o Antigo, o Antigo Testamento. A lei e os profetas, na sua liturgia, na sua doxologia, nos seus cultos. O Novo Testamento ainda estava sendo escrito no período da igreja primitiva, né? E lá, no Antigo Testamento, todo o simbolismo, todo o cerimonialismo do santuário terrestre era uma sombra, um símbolo, um modelo do real significado do plano da redenção que foi executado na pessoa de Jesus Cristo quando ele morreu na cruz. Desde o santuário, os seus móveis, desde os animais, desde as roupas sacerdotais, desde todos os ritos e sacrifícios e os alimentos, tudo era um símbolo daquilo que Cristo viera cumprir na sua própria pessoa quando ele morreu na cruz do Calvário e também no seu ministério sumo sacerdotal hoje no santuário celestial. Percebem? Então, o sol, poderíamos dizer que é o Novo Testamento, porque Jesus encarnado ele veio cumprir tudo que estava escrito na lei e nos profetas. E a lua é o Antigo Testamento, que era um símbolo, era uma sombra, era uma luz refletida daquilo que viria a ser cumprido na pessoa de Cristo, que for escrito no Novo Testamento. Ok? Que é o fundamento da lei e dos profetas, da palavra de Deus como um todo. Ok? E diz mais, que essa mulher, ela também possui uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. O que significa essa estrela? Essas estrelas, né? Estudamos ela. Abram suas Bíblias em Apocalipse capítulo 1. Livro de Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Diz assim: o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Você que está me acompanhando pela primeira vez, vá lá no estudo do capítulo 1 dessa série, onde nós estudamos que a palavra angelos, né, ela significa anjo, de uma forma angelical mesmo, com asas, mas também ela significa mensageiros. Nos casos, os anjos, para o qual João escrevera o livro do Apocalipse, que tem a ver com as 7 igrejas, eram os anciões ou presbíteros das 7 igrejas localizadas. Eram os responsáveis, os pastores responsáveis pelas 7 igrejas localizadas lá
na região ali de onde nós chamamos Turquia, né? Aquela região da Acaia, região de Éfeso, aquela região ali, né? Então, aqui, essas 12 estrelas, vários intérpretes interpretam como os 12 apóstolos mesmos, que também como anjos foram anunciadores das boas novas ao mundo, né? A fundação da igreja. Então, a igreja edificada, né, sob o fundamento dos apóstolos, sob o fundamento da palavra de Deus, que consiste tanto do Antigo Testamento como também do Novo Testamento, é uma igreja vitoriosa. E nós percebemos que é usada uma palavra de coroa, né? A palavra coroa, ela vem do grego Stephanos, que é uma coroa de vitória. Vocês vão perceber que aqui nesse capítulo vai usar uma outra palavra de coroa, que não traduzido como coroa. E vocês vão entender que significado ela tem, né? Na Bíblia, no livro do Apocalipse, você usa duas palavras para coroa. A coroa Stephanos, que é a coroa de vitória, e o diadema, que no caso vem do grego diademata, que quer dizer poder, de reino mesmo, é um poder, um reino, né? E Stephanos significa uma coroa de vitória. Tá bom? Vamos mais. Diz o versículo 2, que essa mulher estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Em outras versões vai dizer tormento. Aqui é nos dado claramente um símbolo da igreja um pouco antes de Cristo nascer. Uma igreja angustiada, sofrendo dores de parto. Ou seja, o Cristo ainda não via surgir nascido. Então é a igreja um pouco antes, o povo de Deus, poderíamos chamar assim, o povo de Deus do Antigo Testamento. Ele estava com ânsia de dar à luz, em tormentos. Vamos ver o que a Bíblia nos diz? Vamos lá no profeta que viveu cerca de 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías, capítulo 50, aliás, Isaías 26, livro de Isaías, capítulo 26, versículo 17. Olha só o que diz a palavra de Deus. Olha só como o próprio profeta Isaías, ele explana, ou seja, ele diz de uma forma com uma angústia tal, porque naquele momento ele também é um representante do seu próprio povo, que o povo de Israel que era o povo de Deus do Antigo Testamento. Olha o que ele diz. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Vamos pegar o versículo 18 também. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento. Livramento não trouxemos à terra, e nem caíram os moradores do mundo. Paramos aí. Se vocês quiserem continuar o texto depois, vocês podem continuar, que aqui vemos uma profecia fantástica, que também de fatos que ainda não se cumpriram. Vocês percebemos que o profeta Isaías, ele derrama o seu coração a Deus, mostrando a sua condição, a condição do povo de Israel, que era o povo de Deus, e é a mulher do Antigo Testamento, né, que estava com ânsias de dar à luz parto. Mas sabemos que o povo de Israel, como povo de Deus, não cumpriu os seus desígnios de forma correta perante Deus, né? Os líderes religiosos, assim, até nem o receberam como deveriam receber, né? E até o rejeitaram. Mas vamos mais. Versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Nós vamos estudar um pouco mais sobre essa questão das cabeças, dos chifres, quando chegarmos a Apocalipse capítulo 13, e vamos aprofundar mais quando chegarmos também a Apocalipse capítulo 17. Mas vamos dar alguns relances do que a palavra de Deus nos diz a respeito do significado dessas cabeças e chifres. As suas Bíblias em Apocalipse capítulo 17,
versículo 9 e versículo 10. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. Então, o primeiro significado é montes, onde a mulher está sentada. Essa mulher, obviamente, não é a mesma, tá? Essa aqui é outra. São 2 mulheres que o Apocalipse falam para nós. Depois iremos estudar sobre essa mulher também, quando chegarmos em Apocalipse 17. Versículo 10. Diz que essas cabeças também são 7 reis. Vamos parar aqui, porque quando chegarmos em Apocalipse 17, nós iremos estudar sobre essa questão dos 5 caíram e tal, aquela coisa toda, tá ok? Botemos lá em Apocalipse 12. Então já aprendemos que as cabeças significam montes, mas também reis. Mas aqui também está falando que tem também 10 chifres. E sobre as cabeças, 7 diademas. Olha aí que coisa interessante, viu? Aqui está deixando claro para nós, meus queridos, que este dragão, presta bem atenção na palavra, dragão. Aqui não está falando besta. A palavra besta vai vir no capítulo 13. Aqui usa o termo dragão. Mas esse dragão tem características parecidas com a besta do Apocalipse capítulo 13 e também com a besta do Apocalipse capítulo 17. Mas aqui fala dragão. Tá? É bom deixar bem claro isso. E guardem esse texto que nós vamos voltar nele quando chegarmos também ao Apocalipse 13. Mas diz também que tem 10 chifres. É um animal realmente terrível, espantoso, híbrido, né? E todo estranho, que chama-nos a atenção. O propósito de Deus revelar essas características estranhas a uma mulher vestida de sol, com uma luz debaixo dos pés, com uma coroa de 12 estrelas, e também agora um dragão, é chamar-nos a atenção. E está usando uma linguagem, que eu já falei aqui, uma linguagem impressionista, que tem a intenção realmente de impressionar o leitor, chamar a atenção para ele entender e procurar entender o seu significado. Chifres. O que significa chifres em profecia? Abram suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 7. Livro de Daniel, capítulo 7, versículo 24. Versículo 24, que diz assim: na minha versão vai dizer pontas, em algumas versões vai dizer cornos, em outras versões mais modernas chifres, tá? E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Aqui já é outra profecia que tem relação direta com isso que nós já estamos dando aqui. Tá ok? Voltemos lá, Apocalipse capítulo 12. E vamos avançando. Então já aprendemos que é um dragão vermelho que tinha 7 cabeças, 10 chifres e sobre as cabeças 7 diademas. Opa! Né? Aquilo que já falamos, né? O significado da palavra diadema. E diz mais, que esse dragão vermelho, todo estranho, terrível e espantoso, diz no versículo 4, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Eita! Diz que esse dragão aí, olha, ele, com a sua cauda, ele arrastou a terça parte das estrelas do céu. E diz claramente que essas estrelas foram lançadas para a terra, juntamente com ele. O que significa cauda em profecia? Vamos à palavra de Deus? Isaías, capítulo 9. Livro de Isaías, capítulo 9. Vamos deixar que a própria palavra de Deus interprete para nós. Versículo 14 e versículo 15. Olha a interpretação da própria palavra de Deus. Pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça
e a cauda, o ramo e o junco, em um mesmo dia. O ancião e o varão de respeito são a cabeça. E o profeta que ensina falsidade é a cauda. Hã? Qual é o maior profeta de todos os tempos, meus queridos? Qual é o maior profeta de todos os tempos? É ele mesmo. Já começou enganando os anjos lá no céu, seduzindo-os, usando a política, usando o sofisma, usando os engodos, as falsidades, deturpando o caráter do grande Deus, o Todo-Poderoso. Deturpando o caráter de Cristo, colocando em dúvida a lei de Deus. Esse é o maior profeta de todos os tempos. A sua cauda, ou seja, as suas falsas profecias, fez com que fossem enganados e interpretassem mal o caráter de Deus. E juntamente com eles, essas estrelas, que são anjos, e eram mensageiros também, agora não mais anjos de Deus, mas agora demônios, foram lançados para a terra juntamente com ele. Um terço. Né? A terça parte. Não sabemos ao certo quanto que são, né? Um terço é bastante coisa, né? Se lá no céu existe lá 900 bilhões de anjos, não sabemos, que a Bíblia só diz milhões de milhões, milhares de milhares, mas vamos pôr aí 900 bilhões de seres celestiais anjos, 300 bilhões deles foram lançados para a terra. Por isso que a Bíblia também deixa claro, lá nos evangelhos, que quando uma pessoa só tem um anjo mau que acompanha ela, e quando ela se converte, a casa fica limpa. Mas quando ela brinca com o pecado, depois se torna convertida, começa a brincar com o pecado, começa a relaxar na sua vida espiritual, e não quer saber das coisas de Deus, e ela se desvia dos caminhos de Deus, a Bíblia deixa claro que aquela pessoa, ela recebe a visita daquele anjo mau, aquele demônio, aquele espírito maligno, mas ele traz mais 7 piores do que ele, e o estado daquele homem se torna pior do que antes. Então aí vamos contar por baixo aí, por baixo, né? Porque existe história de legião de demônios que se apostaram lá, a Bíblia deixa relato para nós, e a gente sabe que no mundo que vivemos também como que é as coisas. Mas por baixo aí, são 8 para cada pessoa, viu? Mas por baixo. Usando uma estatística bem baixinha, bem humana. Tá? Voltemos aqui à palavra de Deus. Diz que esse dragão, juntamente com as estrelas que lançou, diz que parou diante da mulher. O dragão, já de forma direta, porque nós vamos ver, Satanás, né? Que é o maior enganador de todos os tempos e o maior interessado de que Cristo não nascesse, queria destruir Cristo, parou diante da mulher, que havia dado à luz, ou seja, a igreja do Antigo Testamento, ou Israel, já no período perto de quando Cristo nascesse. Ele foi o mais interessado, ele usou, obviamente não diretamente, mas ele usou poderes humanos, na época através do Império Romano pagão, na pessoa de Herodes, para tentar destruir, para tentar subverter o plano da salvação na pessoa de Jesus Cristo, o Messias. Por isso que diz, diante da mulher que havia dado à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Mas o versículo 5 nos mostra claramente que ele não foi vencedor, que ele não alcançou êxito nesse propósito diabólico. O versículo 5 nos diz, e a mulher deu à luz um filho. Jesus Cristo nasceu, no Novo Testamento aí, né? Um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, ou seja, as nações com vara de ferro, com rigidez extrema. Mas não está falando dos que serão salvos. Não, está falando dos perdidos mesmo, que vai receber a sentença, o juízo, né, da parte dele. Quando ele vier nas nuvens do céu com poder e grande glória. Eles vão receber conforme as suas obras. Né? Mas aí já nos fala de uma forma resumida no versículo 5 que ele nasceu. Em um versículo fala todos os evangelhos. Ele nasceu, já fala do que haveria de acontecer, porque ele seria rei, ao ponto de reger todas as nações com vara de ferro.
e diz que o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, ou seja, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Vocês conhecem essa reza, o credo, né? Nesse contexto está bem certinho, é isso mesmo. E em uma oração está aqui resumido também esse versículo 5. Tá? E diz mais agora no versículo 6. E a mulher, agora a igreja do Novo Testamento, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Lembram-se que nós já estudamos várias vezes isso? Então está dizendo que Cristo nasceu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Já começou o juízo, já começou o julgamento, em 1844, estamos na época do juízo, onde quem está sendo julgado agora é o povo de Deus. Já estudamos isso em outros estudos, se vocês quiserem, vocês vão lá no card, lá vocês vão encontrar esse estudo, né? Principalmente lá a respeito do capítulo 10 do livro do Apocalipse. Lá vocês vão encontrar esse estudo. E a igreja, agora a igreja do Novo Testamento, a igreja dos apóstolos, a igreja primitiva, ela foi agora, teve que fugir. Fugiu para as montanhas. Aqui já estamos entrando no período já da Idade Média, de uma forma resumida em poucos versículos. Diz que essa igreja ela fugiu para o deserto, e onde já tinha lugar preparado, Deus sustentou essa igreja no deserto, essa mulher, para que fosse alimentada durante 1260 dias, ou 1260 anos, que se iniciou no ano 538 depois de Cristo, com o edito de Justiniano. E essa igreja, que nesse período de 1260 anos já estudamos, um período de grande perseguição, a Santa Inquisição Católica, e ela foi sustentada em lugares ermos, e especificamente os valdenses, né, que fugiram para os montes, lá no sul da França e norte da Itália, nos Alpes. E ali eles preservaram, os valdenses preservaram, esses cristãos primitivos, durante esse grande período, a palavra de Deus pura, incontaminada, não se deixando levar pelas tradições. E por causa de preservar a palavra de Deus, eles foram perseguidos. E era necessário que assim ficassem afastados desse período, porque estava na profecia. Então aqui, de forma resumida, já avançou na história. Olha só, começamos no Antigo Testamento, períodozinho, período em que Cristo nasceu, período em que Cristo ali já morreu e foi vencedor, se tornou rei, e período em que ele já está lá no céu, intercedendo por nós, e já estamos agora na Idade Média. Percebe? Versículo 7. Versículo 7 ao 9, que diz: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aí algum irmão pode perguntar: mas Flávio, a gente lendo assim de forma literal, parece que dá a entender que Satanás foi expulso do céu depois, e não antes. É verdade, meus queridos. Se nós fizermos uma leitura direta, sem meditarmos, dá a entender isso. Mas quando nós pegamos a palavra de Deus para estudá-la com sinceridade, com humildade, querendo aprender de Deus, Deus ilumina a nossa mente para aprendermos. E também Deus proverá para nós outras pessoas que também estudaram o mesmo assunto, que através de suas literaturas nós vamos começar a montar o quebra-cabeça de uma forma harmoniosa, e vamos entender que a palavra de Deus ela é harmônica. Na verdade, de uma forma resumida, eu vou falar para os irmãos que o versículo 7, do versículo 7 ao versículo 9, é uma explicação um pouco mais detalhada do versículo 4. Se vocês lerem lá o versículo 4, vocês vão perceber que lá ele falou de forma resumida.
E agora, já no versículo 7 ao 9, Deus, se preocupando para nosso entendimento, explica um pouco mais detalhado esse versículo 4. Tá? Mas quem seria esse Miguel? Muitos creem que Miguel é um arcanjo, um anjo principal, um anjo importante no céu. Mas quando nós começamos a estudar mais detalhadamente, percebemos, e alguns creem que existem arcanjos. Tem até hinos aí, que ao coro dos arcanjos. Está errado esse hino. Porque em nenhum lugar da palavra de Deus, vocês podem procurar, não existe a palavra arcanjos. Existe anjos, querubins e serafins. Tá? Mas arcanjos, não. A palavra de Deus, quando se refere a arcanjo, singular, se refere sempre a uma pessoa. E essa pessoa e esse ser é Miguel. O único que é nominalmente, ou é usado o título de arcanjo. Mas o que significa a palavra arcanjo? A palavra arcanjo, ela vem de duas palavras, arque e anjo. A palavra arque quer dizer principal, importante, príncipe. Entendeu? E anjo, ou poderíamos já falar príncipe dos anjos. Essa palavra arque ela é muito usada como arqui-inimigo. Muitas vezes de forma condicionada, nós usamos esses termos sem ter o entendimento, mas condicionados já entendemos que significa uma pessoa, o principal inimigo. Então, arqui-inimigo, arqui-rival, arcebispo, arqueólogo. Percebem? Arqueólogo. Então, meus queridos, quem seria este? Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Abramos nossas Bíblias em Daniel, capítulo 10. Livro de Daniel, capítulo 10. Versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Aqui, meus queridos, é o próprio anjo Gabriel começando a explicar para Daniel. Daniel estava em um período de oração, né? Nesse período também de 21 dias aí. E Daniel nem havia acabado a sua oração e já se apresentou aí o anjo Gabriel explicando que um príncipe da Pérsia estava se lhe opondo de uma forma tal que foi necessário que Miguel viesse em ajuda do próprio anjo Gabriel. Só que, ao estudarmos mais profundamente, entendemos que esse príncipe da Pérsia, né, esse príncipe do reino da Pérsia, não era um príncipe humano, mas era um príncipe demônio. Né? Era um príncipe demônio. E nessa luta, nesse grande conflito ali, tentando interferir para que a profecia fosse cumprida, aí já é uma outra história, não vou me afundar aqui, que senão a gente vai para um outro assunto que não é o principal que nós estamos estudando agora no momento. Mas nós percebemos que numa luta direta contra Satanás, sempre se apresentou esse ser por nome Miguel. Tá? E aqui nós vemos um exemplo. Vamos em outro exemplo da Bíblia. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Que diz assim: E naquele tempo, que tempo? Os últimos tempos, tá? Se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Olha aí, livro de Daniel. E, obviamente, Gabriel novamente explicando para Daniel a profecia, e deixando claro que haveria uma grande angústia, e que diante dessa angústia sobre o povo de Deus, se levantaria Miguel em auxílio.
Nós conhecemos essa angústia como a angústia de Jacó, que já é um outro estudo, meus queridos, profundo, bíblico, maravilhoso. Me acompanhe nesse canal, que nós iremos estudar muito a palavra de Deus, temas relacionados de uma forma profunda, que muitos de vocês nunca ouviram falar. Tá? E que um dia eu também não ouvi falar, e alguém me ensinou, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Novamente vemos aí Miguel se apresentando. Judas não tem capítulo, é um livro antes do Apocalipse. Judas, versículo 9. Que diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Voltemos ao capítulo 12. Então nós percebemos que todas as vezes que esse ser que vem com esse nome, Miguel, se apresenta, é quando o conflito é intenso, diretamente com as potestades do ar, um conflito direto com Satanás. Ele vem com esse título, com esse nome, que é um título, Miguel. Miguel, ele em miúdos, traduzido, ele pode vir como Micael, Michael, né, dependendo das versões. Ele significa uma pergunta. Quem é como Deus? Quem é como Deus? É uma pergunta. E o interessante, meus queridos, que todas as vezes que é usado esse título, com esse ser, com esse arcanjo, com uma pergunta, quem é como Deus, é quando está relacionado a um conflito direto com Satanás. Porque muitos de vocês sabem, mas daqui a pouco, no próximo episódio, nós iremos terminar esse estudo, vocês vão perceber que quem quis ser como Deus, quem foi? Responderam bem. Parabéns para você, meus queridos. Ele mesmo. Então, todas as vezes que houve esse conflito direto com Satanás, esse arcanjo ele vem com esse nome título, que é uma pergunta: quem é como Deus? É como se dando uma resposta direta para Satanás. Olha, você quis ser como Deus, mas quem realmente é como Deus? Quem é a segunda pessoa da divindade? Quem é o nosso Salvador, nosso Criador, nosso sacerdote, nosso Redentor? Quem é? Hã? Parabéns para você de novo, meus queridos. Você respondeu bem. É Ele mesmo, Jesus Cristo. Então, nós analisamos e estudando a palavra de Deus de uma forma profunda e pegando esses textos à luz do grego, através dos textos antigos, nós percebemos que esse arcanjo singular, que não existe arcanjos, ele é o príncipe dos anjos. Lá em Daniel deixa claro que ele é um dos primeiros príncipes, um principal. Ele é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Nós reconhecemos que ele é a pessoa de Jesus Cristo. Como Jesus Cristo também usou outros nomes na palavra de Deus. Emanuel, né? Josué. Não sei se vocês sabem, mas o termo Josué também é um termo dado a Cristo. Siló. E outros títulos mais. O maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. E assim vai. Se a gente fosse enumerar. Cada vez que Jesus se apresenta de uma forma singular para um objetivo comum, ele vem com um título. Um nome e título. Tá bom? Meus queridos, eu vou terminar esse vídeo agora, porque ele já foi muito longo. Aliás, deixa eu baixar aqui. Já ficou muito longo, mas na sequência eu já vou gravar outro para nós terminarmos esse estudo a respeito do capítulo 12. Você que está gostando, que Deus te abençoe, você e a sua família. A minha intenção é estudarmos a palavra de Deus juntos. Eu também aprendo, né? Porque eu estudo para trazer um conteúdo substancioso, um alimento substancioso para a sua edificação e para a minha edificação, para que nós não sejamos enganados. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua família, ative o sininho para você receber as notificações do vídeo, compartilhe para aquelas pessoas sinceras que querem conhecer a verdade. De repente a pessoa ela quer aprender um capítulo que ela não entende direito, de repente já gravei esse vídeo, compartilhe esse vídeo para a pessoa, né?
O ideal é que comecemos desde o princípio, até o fim. Mas se você conhece uma pessoa que tem uma dúvida a respeito de um assunto que você já estudou, que já foi gravado aqui, compartilhe aquele vídeo, né, para que ela seja edificada juntamente conosco. É o meu sincero desejo de oração, hoje para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.